Esta semana temos uma magnífica oferta para si que gosta de bom cinema. Para se habilitar a ganhar 12 meses grátis dos canais TV Cine da Zone TV Cabo, só tem de nos dizer em que filme viu o seu efeito especial favorito. Vá a zone.pt, à área de passatempos, e habilite-se a ganhar. O Geração Hightech tem sempre os melhores prémios para lhe oferecer. Finalmente chegamos à pós-produção de um filme. Aqui conta-se uma história quadro a quadro, trabalha-se no grafismo, no 3D e nos efeitos especiais. E só depois dá-se a obra por completa. Os editores são verdadeiros contadores de histórias e é na pós-produção que os avanços tecnológicos mais se fazem sentir. A pós-produção é exatamente aquilo que era há 50 anos atrás, mas com uma diferença. Os processos são mais rápidos, são mais fiáveis e ganhamos qualidade. Onde antigamente tínhamos um processo que se pode chamar de destrutivo, que era um processo linear, nós, para editarmos um filme ou algo que fosse impresso na película, para o editar tínhamos que proceder ao corte físico da película. Hoje em dia isso deixou de existir e com a vinda de materiais como estes, como a Betacam digital, o processo está muito mais simplificado. A película, no caso da publicidade e cinema, mantém-se no seu estado original. Hoje em dia o que se faz é digitalizar o mesmo que está na película, mas transformar esse material em bits e em bytes, em zeros e uns, ou chamado formato digital. A película pode ser digitalizada com equipamentos que são extremamente caros e que demoram muito, mas muito tempo mesmo a digitalizar, de modo a que consigamos tirar a mesma qualidade que temos na película. O que é que se processa no processo do offline? O offline é feito com um equipamento que pode ter diversas marcas. O mais usado é o Avid, que é um produto de uma empresa norte-americana, e é um software. Ou seja, não estamos a falar tanto de hardware. Obviamente a marca Avid impõe certas normas para que o seu software funcione a 100% e seja 100% fiável para os utilizadores, mas é mais um software. Temos, por exemplo, o Avid Express, o Avid Media Composer, o Avid Film Composer. Temos uma panóplia de softwares de edição que nos permitem fazer o dito offline. E o que é o offline em si? Como já expliquei, o material que estava em película é passado para um formato digital e do formato digital do suporte de uma cassete, ou pode ser diretamente feito para um disco, é trabalhado nesse software no Avid, por exemplo. E o que se faz nessa altura é um simples corte e cola, que é exatamente o processo que fazia há 50 anos atrás, como eu já expliquei da película, mas com a possibilidade de recorrermos ou tanto ao início do filme como à parte do fim do material capturado num instante de segundo, por exemplo, onde antigamente tínhamos que rodar a película toda e ir à procura do sítio certo. Hoje em dia o material é capturado para um software de edição com uma qualidade aceitável, não tem que ser em alta qualidade, porque estamos a falar de um offline, ou seja, de um produto que não está pronto para ir para uma emissão, mas sim para ser trabalhado posteriormente no processo que eu vos vou explicar a seguir, que é o online. E o que se pretende é simplesmente um fecheiro que não pesa mais de 200 ou 300 capas e que se chama EDL, que é o Edit Decision List, que é nada mais nada menos do que o in e o out de cada plano, ou seja, o início de cada plano e o fim de cada plano, numa sequência lógica e que pretende contar a história que o realizador ou que o cliente pretenda. O offline, na maioria dos casos, é feito pelo editor. Ele fala sozinho, tem obviamente um briefing dado pelo cliente ou pelo realizador e o shooting board, que é nada mais nada menos do que a visão do realizador para aquele produto. Ele conta a sua história, com base naquilo que eu acabei de dizer. Depois disso, o realizador senta-se ao lado e dá os retoques finais ou corrige o que ele acha que deve ser corrigido. Nos filmes, como é um processo muito longo, obviamente o realizador não tem o tempo todo disponível para estar 6 meses sentado a um lado do editor. Por isso o editor conta a história que ele acha que deve contar, por segmentos, e o realizador vai aprovando essas partes ou não, até se completar o bolo inteiro. Chegados ao online e através daquele fecheiro que eu vos falei há pouco do EDL, podemos voltar a redigitalizar a sequência final e aprovada pelo realizador, mas desta vez em alta qualidade e de forma a que se consiga trabalhar a imagem e explorar a imagem em termos de qualidade do máximo que se possa. Estamos a falar de coisas como tratamento de cor,
que apesar de ser feito também no telecinema, após isso, na composição, podemos sempre tentar equilibrar as várias partes que compõem a imagem, como o 3D, que normalmente a iluminação é feita por um especialista só em iluminação de 3D, mas obviamente o compositor tem que sempre tentar ajustar quer a imagem de fundo, quer os elementos 3D, quer elementos que ele integra na imagem como o fumo, e isto se chamam Visual Effects ou efeitos visuais. Hoje em dia conseguimos dividir os efeitos especiais em duas áreas: os efeitos visuais, os Visual Effects, que são todos os efeitos que façam uma fase posterior à captação de imagem ou à filmagem. Damn you, Jack Sparrow! Os efeitos especiais é tudo o que diz respeito a efeitos no decor, no local de filmagem, como explosões, stunts, os duplos, fumos. O decor em si é um efeito especial criado ou recriado provavelmente para o filme. Neste caso estamos a falar de uma coisa completamente diferente, que é efeitos visuais, visual effects, que compreendem coisas tão simples como, por exemplo, o que é um croma. Nós podemos pôr um ator em frente a uma tela azul ou uma tela verde e substituir esse fundo por qualquer coisa que queiramos, um cenário desenhado, um cenário recriado digitalmente ou um cenário que não nos é permitido filmar naquela altura por questões meteorológicas ou por autorizações. Isso é o que se chama chroma key. Podemos falar também da parte de 3D. O 3D é um departamento muito complicado porque é um departamento que demora muito tempo a aperfeiçoar e desenvolver todos os produtos que se querem para um filme. Estes produtos são executados por vários artistas, aprovados pelo realizador também, depois são transportados para uma máquina e são compostos todos a mesma imagem. O compositor tem, a meu ver, um dos trabalhos mais, se pode dizer, criativos. Ele está a juntar peças de vários departamentos e criar um só, de forma a que a pessoa não note diferença se o dinossauro está lá ou não, apesar de nós hoje em dia sabermos que os dinossauros não existem. São vários truques que nós podemos utilizar e que estão à nossa disposição e para agradar tanto nós, os profissionais da área, como você, o espectador final. Esta semana descobrimos alguns segredos no cinema e da publicidade. Para a semana, o Geração High Tech é dedicado à alta tecnologia ligada aos meios de transporte. Por isso não perca. Até lá!